Aquela sensação de caminhar sobre algodão, como se o chão fosse de outro mundo e seus pés simplesmente esqueceram como sentir. O formigamento que começa no dedão sobe pelo tornozelo e transforma cada passo em algo estranho, distante, como se você estivesse dentro do seu próprio corpo, mas separado dele por uma camada de vidro que não tem nome e não tem cura óbvia. Se você reconhece isso, se você acorda de manhã e a primeira coisa que sente são aquelas agulhadas silenciosas, aquela dormência que já virou paisagem, eu preciso que você fique aqui comigo até o final, porque o que vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você entende o que está acontecendo com você. A maioria das pessoas que convive com esse problema há meses, às vezes anos, acredita que é simplesmente a idade chegando, que é algo com que precisa aprender a conviver, que não existe muito o que fazer além de tomar um remédio que embota a dor sem resolver nada. Essa crença é uma das mais perigosas que existe. Porque não é velhice. É dano nos nervos. E dano nos nervos, quando tratado da maneira certa, pode ser revertido. Os números são pesados, mas precisam ser ditos sem rodeios. 50% das pessoas com diabetes acima dos 60 anos desenvolvem neuropatia periférica. Esse é o dado oficial da American Diabetes Association. E não para por aí, dezenas de milhões de pessoas sem diabetes também sofrem com essa condição, causada por deficiências nutricionais, compressão nervosa crônica, inflamação sistêmica de baixo grau, ou simplesmente anos de circulação comprometida que foi ignorada até se tornar sintoma. A boa notícia, e isso é o que eu preciso que você escute com toda a atenção que você tem, é que 70% dessas pessoas podem melhorar de forma significativa e mensurável com o protocolo certo de movimento terapêutico. Mas enquanto essa informação não chega, os nervos continuam sofrendo. Cada dia sem intervenção adequada, as fibras nervosas que deveriam estar enviando sinais de sensação, temperatura e posição para o seu cérebro ficam progressivamente mais silenciosas. Você começa a perder a percepção de onde está seu pé no espaço, o que a medicina chama de propriocepção, e com ela vem o risco real de queda, de lesões que você não sente na hora em que deveriam ser sentidas, de feridas que se transformam em úlceras porque o alarme que deveria soar foi desligado aos poucos. A neuropatia não rouba apenas a sensação. Ela rouba a confiança de dar um passo simples sem calcular o risco. E você merece mais do que viver assim. Você merece ter essa conversa com alguém que não vai minimizar o que você sente, que não vai te dizer para aceitar os anos ou aprender a conviver. Meu nome é doutora Clarice, e passei anos estudando como o sistema nervoso periférico responde ao movimento terapêutico, não ao movimento genérico de uma aula de ginástica, mas a exercícios desenhados especificamente para reativar a comunicação entre os nervos danificados e o cérebro. Hoje vou te mostrar os 6 exercícios que juntos formam o protocolo mais eficaz que conheço para a neuropatia nos pés. Não são movimentos difíceis. Não exigem academia nem equipamento, nem uma condição física que você talvez já não tenha. Mas exigem que você entenda por que cada um deles funciona, e essa compreensão começa agora, com o mecanismo que está por trás de tudo isso. Existe um hábito silencioso que se instalou em milhões de lares, e que ninguém fala abertamente porque parece coisa de pessoa cuidadosa, de pessoa que se preocupa com a saúde: a suplementação em excesso de vitamina B6. A peridoxina. Aquela substância que aparece em praticamente todo suplemento vendido com a promessa de saúde nervosa, de alívio do formigamento, de apoio neurológico. As embalagens são atraentes. Os depoimentos parecem reais. E a lógica parece óbvia: se a B6 é boa para os nervos, tomar mais B6 deve ser ainda melhor. Essa lógica é uma das mais perigosas que existe nesse universo das doenças nervosas, e eu preciso que você entenda porque com toda a precisão que o assunto exige. Quando você observa uma fibra nervosa saudável ao microscópio, ela tem uma aparência que lembra um fio elétrico bem isolado. A mielina envolve o axonil de forma uniforme, os nós de Ranvier estão posicionados com precisão cirúrgica, e o impulso nervoso salta de um nó para o outro em milissegundos com uma eficiência que nenhuma engenharia humana ainda conseguiu replicar. Agora observe ao microscópio a fibra nervosa de alguém que tomou doses elevadas de B6 por meses, acima de 200 mg por dia, que é exatamente a dose encontrada em muitos suplementos de nervo vendidos sem receita. O que você vê não é o que o rótulo prometeu. Você vê desmielinização. Você vê axonídeos degenerados. Você vê os mesmos padrões de destruição nervosa que a neuropatia diabética produz,
mas causados pela substância que deveria estar protegendo aquela fibra. Isso tem nome clínico: neuropatia induzida por peridoxina. E ela é traiçoeira precisamente porque os sintomas iniciais são idênticos aos da neuropatia que a pessoa já estava tentando tratar. O formigamento piora. A dormência avança. E a pessoa interpreta isso como sinal de que precisa de mais suplemento, de uma dose maior, de um produto mais concentrado, e entra em um ciclo de destruição nervosa progressiva que ela mesma está alimentando sem saber, com a melhor das intenções e o pior dos resultados. Mas antes de sentir culpa, e eu sei que a culpa pode aparecer agora, porque talvez você esteja tomando exatamente isso, quero que você entenda que esse não é um erro de descuido. É um erro de informação. E informação errada se corrige com informação certa. Você está aqui porque buscou algo melhor, e o que vou te mostrar agora é exatamente isso: o que realmente funciona para reconstruir o que foi danificado, e por que o movimento terapêutico consegue, na escala da célula nervosa, o que nenhum suplemento consegue fazer sozinho. O primeiro grupo de exercícios tem um nome que pode parecer simples demais para a profundidade do que ele faz: o grupo cardiovascular. Eu prefiro chamá-lo de um motor da recuperação, porque é exatamente isso que ele é: não um aquecimento, não uma preparação para os exercícios de verdade, mas o mecanismo central que torna todos os outros exercícios possíveis. E para entender por que ele ocupa o primeiro lugar neural que torna todos os outros exercícios possíveis. E para entender por que ele ocupa o primeiro lugar neste protocolo, você precisa entender algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Os nervos periféricos, assim como os músculos e os órgãos, têm seus próprios vasos sanguíneos. Eles se chamam vasa nervorum, e são eles que garantem o suprimento de oxigênio, glicose e os fatores de crescimento que mantêm as fibras nervosas vivas e funcionando. Quando a circulação periférica está comprometida, seja pelo diabetes, pela inflamação crônica, pelo sedentarismo prolongado, ou por qualquer combinação dessas causas, esses vasos diminutos começam a falhar. Eles se estreitam. O fluxo sanguíneo que deveria nutrir o nervo chega em quantidade insuficiente, e o nervo começa a responder exatamente como qualquer tecido que está sendo privado de nutrição, com disfunção, com dor, com silêncio progressivo. O formigamento que você sente nos pés não é um sinal de que o nervo está mandando sinais errados. É um sinal de que o nervo está mandando o único sinal que consegue mandar quando está sofrendo. É um pedido de socorro que chegou em código, e que durante anos foi interpretado de forma errada. O movimento cardiovascular adequado, e eu preciso que você entenda que adequado aqui não significa intenso, não significa extenuante, não significa nada que um corpo com neuropatia não consiga fazer, reativa esses vasos com uma eficiência que nenhuma pílula consegue replicar. Estudos publicados no Journal of the Peripheral Nervous System demonstraram que sessões de 12 a 15 minutos de atividade cardiovascular de baixo impacto são suficientes para aumentar o fluxo sanguíneo nos tecidos nervosos periféricos em até 43%. Não é um número de laboratório abstrato. É a diferença entre um nervo morrendo de sede e um nervo recebendo o que precisa para começar a se reconstruir. Os exercícios deste grupo foram escolhidos porque podem ser feitos sentado, em pé com apoio ou deitado, conforme o que o seu corpo permite hoje. A marcha sentada, os círculos de tornozelo com amplitude progressiva, e a elevação alternada de calcanhar e ponta de pé são os 3 pilares deste grupo. Eles não parecem impressionantes. Não causam suor. Mas são eles que abrem as portas por onde tudo mais vai passar. E quando você entender o próximo grupo, os exercícios de equilíbrio e propriocepção, você vai compreender exatamente por que o motor precisava estar ligado antes que qualquer outra coisa pudesse funcionar. O que a maioria das pessoas não percebe, e essa incompreensão custa caro, às vezes custa uma fratura de quadril, às vezes custa a independência completa, é que a neuropatia não destrói apenas a sensação. Ela destrói a conversa que os seus pés têm com o seu cérebro a cada milissegundo em que você está de pé. Essa conversa tem um nome: propriocepção. E é ela que garante, sem que você precise pensar conscientemente, que o seu corpo sabe onde está no espaço, que seu tornozelo faz o ajuste certo quando o chão muda de textura, que o seu joelho se corrige antes que você perceba que estava perdendo o equilíbrio, que cada passo é uma negociação silenciosa e precisa entre o nervo e o músculo e o cérebro. Quando as fibras nervosas periféricas começam a falhar, essa negociação desmorona.
E o resultado não é abstrato. Segundo a National Foundation for Pain Safety, pessoas com neuropatia periférica têm 3 vezes mais risco de quedas graves do que pessoas da mesma faixa etária sem a condição. 3 vezes. Não é estatística de laboratório, é a realidade de alguém que tropeça na própria sala, que hesita antes de sair da cama, que aprendeu a ter medo do que antes era automático. Mas aqui está o que a ciência do movimento descobriu, e que transforma completamente a forma como devemos pensar nesses exercícios. As fibras proprioceptivas respondem ao treinamento específico mesmo quando danificadas. Não da forma que um músculo atrofiado responde à musculação, que é rápida e visível. É uma resposta mais profunda, mais lenta, que acontece dentro da fibra nervosa quando ela é estimulada de forma repetida e precisa, um processo chamado neuroplasticidade periférica, onde o sistema nervoso literalmente reconstrói rotas de comunicação que haviam sido interrompidas. O segundo grupo de exercícios deste protocolo foi desenhado para acionar exatamente esse processo. São movimentos que desafiam o equilíbrio de forma controlada, que forçam o sistema nervoso a prestar atenção novamente na posição do pé, que reacendem os receptores proprioceptivos adormecidos com uma precisão que exercícios genéricos simplesmente não alcançam. A transferência de peso controlada, o equilíbrio em superfície instável com apoio, e a marcha com atenção deliberada aos pontos de contato com o solo são os 3 pilares deste grupo, e cada um deles é um sinal claro enviado ao sistema nervoso de que você está reconquistando o território que a neuropatia tentou tomar. Se este conteúdo está sendo útil para você, se você sente que finalmente está entendendo o que está acontecendo no seu próprio corpo, por favor, se inscreva no canal agora. Toda semana publico protocolos específicos como este, construídos com a mesma precisão, para condições que a medicina convencional frequentemente abandona sem uma resposta prática. O botão está aí, e o próximo vídeo já está esperando por você. Mas agora vamos continuar, porque o que vem a seguir é a parte que muda o jogo. E quando você entender o terceiro grupo, os exercícios de fortalecimento distal, que completam o que o equilíbrio começou, você vai perceber que cada peça deste protocolo foi colocada exatamente onde precisava estar. Existe um fenômeno que acontece nos pés e nas pernas de quem convive com neuropatia periférica por tempo suficiente, e que é quase sempre ignorado até que seja tarde demais para reverter com facilidade. Não é a dormência, que já foi discutida. Não é o formigamento, que já conhecemos. É algo mais silencioso e mais profundo, os músculos estão desaparecendo. Não metaforicamente. Literalmente. As fibras musculares que deveriam estar ali densas e organizadas, respondem à ausência do sinal nervoso da única forma que tecido vivo sabe responder quando é privado de comunicação com atrofia. E os primeiros músculos a sucumbir, invariavelmente, são os da panturrilha. A gastrocnêmio e o sólio, os 2 músculos que formam o que chamamos de panturrilha, não são apenas responsáveis por impulsionar o passo. Eles exercem Eles exercem uma função que a cardiologia conhece há décadas e que a neurologia ainda leva tempo para comunicar ao paciente comum, são o segundo coração do corpo humano. Cada contração dessas fibras empurra o sangue venoso de volta para cima, contra a gravidade, em direção ao coração. Quando a neuropatia começa a comprometer o sinal nervoso que comanda esses músculos, o mecanismo de bomba venosa enfraquece. O sangue começa a se acumular nas extremidades. A circulação local piora. E uma circulação pior significa menos oxigênio e menos fatores de crescimento chegando aos vasa nervorum, aqueles vasos que nutrem os próprios nervos. O nervo que já estava sofrendo passa a sofrer ainda mais, porque o músculo que deveria estar ajudando a mantê-lo vivo perdeu parte da sua força. É um ciclo que se alimenta de si mesmo, e que só pode ser interrompido por um ponto específico, a reativação muscular deliberada e progressiva. O exercício de elevação de calcanhar, o que chamamos de calf raise terapêutico, é a intervenção mais precisa que existe para esse ciclo. Não porque seja o movimento mais espetacular, mas porque é o único que atinge simultaneamente os 3 alvos que precisam ser atingidos de uma vez. Fortalece a musculatura da panturrilha, reativa o mecanismo de bomba venosa, e estimula os mecanorreceptores musculares que enviam sinais de posição e pressão de volta ao sistema nervoso central. Cada elevação é um pulso de informação nervosa num canal que estava ficando silencioso. É uma afirmação do corpo para o sistema nervoso: este músculo ainda existe, este sinal ainda importa, este caminho ainda funciona.
E o sistema nervoso, quando recebe esse sinal com consistência e precisão, responde com o único recurso que tem disponível: começa a reconstruir. A versão terapêutica deste exercício começa com apoio nas costas de uma cadeira, numa parede, ou com as duas mãos num corrimão firme. A amplitude pode ser pequena no início. A velocidade deliberadamente lenta. O que importa não é a intensidade da contração, mas a qualidade do sinal que ela envia. 10 repetições lentas com atenção plena nos pontos de contato do pé com o chão valem mais do que 50 repetições rápidas feitas por hábito mecânico. E quando esse músculo começa a responder? Quando você começa a sentir a panturrilha acordar depois de um período em que ela parecia apenas ocupar espaço, você está sentindo, em tempo real, o sistema nervoso reconhecendo que o território ainda é seu. O que vem depois disso no próximo grupo de exercícios vai mostrar como consolidar esse território de uma forma que nenhum dos grupos anteriores consegue fazer sozinho. Existe uma dimensão da neuropatia que raramente recebe o nome que merece, não porque seja menos importante do que tudo que já discutimos, mas porque é a mais invisível, a mais silenciosa e a mais subestimada de todas as manifestações dessa condição. Enquanto falamos de equilíbrio, de propriocepção, de panturrilha e de circulação, os nervos mais finos do corpo continuam esperando pela atenção que ninguém ainda lhes deu. São as fibras de pequeno calibre que inervam a sola do pé, os espaços entre os dedos, as articulações minúsculas que sustentam cada passo com uma precisão que a engenharia humana ainda não conseguiu mapear completamente. E é exatamente aí, nesse espaço entre os dedos, nessa sola que perdeu a capacidade de ler o chão, que o terceiro grupo de exercícios vai trabalhar. Os músculos intrínsecos do pé são os grandes esquecidos da reabilitação neurológica. São estruturas pequenas demais para aparecer numa radiografia, discretas demais para ser sentidas num aperto de mão, mas absolutamente fundamentais para que o pé funcione como um pé, e não como uma plataforma rígida que carrega peso sem inteligência. Os interósseos e os lumbricais, quando inervados de forma adequada, garantem que os dedos se espalhem no momento do apoio para distribuir o peso com equilíbrio, que a sola se curve e se libere com cada passo, que o impulso final de cada passada venha de um conjunto de fibras que a neuropatia foi adormecendo uma a uma em silêncio, ao longo de meses ou anos que você passou simplesmente tentando continuar andando. O espalhamento ativo dos dedos, realizado lentamente, com atenção deliberada em cada dedo separando-se dos demais, é um exercício que parece absurdamente simples até que você tenta fazê-lo com os pés que a neuropatia tocou. Porque aí você percebe que o dedo não responde do jeito que deveria, que o sinal sai do cérebro mas chega com atraso, distorcido, incompleto. E é exatamente nesse espaço entre o sinal e a resposta que o exercício age forçando a repetição da tentativa, criando o estímulo que o nervo precisa para reconhecer que aquele caminho ainda existe e vale a pena ser mantido. O enrolamento de toalha com os dedos dos pés, o deslizamento de objetos pequenos de um ponto a outro no chão. Esses movimentos não são fisioterapia decorativa. São sinais enviados diretamente às terminações nervosas mais periféricas do corpo, numa linguagem que apenas o movimento consegue falar. Estudos sobre neuroplasticidade de pequenas fibras demonstram que o sistema nervoso periférico mantém uma capacidade de reorganização funcional mesmo após danos estabelecidos, desde que o estímulo correto chegue com frequência e consistência suficientes para sustentar a reconstrução. A janela não fecha abruptamente. Ela vai estreitando com o tempo, mas permanece aberta para quem decide usá-la antes que seja tarde. E o que vem a seguir neste protocolo, o que o sétimo e último exercício representa dentro desta estrutura, é exatamente o que garante que tudo que você construiu com os grupos anteriores não vai se perder quando os dias difíceis chegarem. Agora que você conhece cada um dos 6 exercícios, chegou o momento de entender como eles se organizam em 15 minutos que podem mudar o que anos sem direção não mudaram. Esse é o ponto em que a maioria das pessoas que assistiu até aqui comete um erro que parece pequeno mas não é. Tenta encaixar os exercícios de qualquer forma na ordem que der, no tempo que sobrar, nos dias de mais energia e então, 2 semanas depois, percebe que não houve melhora e conclui que o protocolo não funcionou para ela. Não foi o protocolo que falhou. Foi a estrutura que estava faltando. A rotina de 15 minutos foi desenhada com uma lógica que não é arbitrária. O grupo cardiovascular abre o protocolo porque é ele que ativa os vasa nervorum. Já discutimos isso, e sem esse fluxo ampliado, os grupos seguintes trabalham com metade da eficácia que teriam se a circulação nervosa estivesse preparada para recebê-los.
São 3 a 4 minutos, a marcha sentada, os círculos de tornozelo, a elevação alternada de calcanhar e ponta de pé. Não saltam o coração, não causam suor, não parecem suficientes, e são exatamente o que precisam ser. Na sequência, o grupo de equilíbrio e propriocepção entra enquanto o fluxo sanguíneo nervoso ainda está elevado, aproveitando a janela que o grupo anterior abriu. 4 a 5 minutos de transferência de peso controlada, equilíbrio com apoio e marcha com atenção deliberada nos pontos de contato com o chão. Depois, o Kalk-Rise terapêutico. 3 a 4 minutos de fortalecimento distal que reativa o segundo coração do corpo, reconecta o sinal nervoso muscular e sustenta a bomba venosa que a neuropatia foi enfraquecendo em silêncio. E por último, os músculos intrínsecos. 3 a 4 minutos de espalhamento ativo dos dedos, enrolamento de toalha, deslizamento de objetos com os pés, os sinais mais finos enviados às fibras mais periféricas, no momento em que o sistema nervoso está mais receptivo para recebê-los. Mas a estrutura dos 15 minutos por si só não é suficiente. Existem 3 regras de ouro que determinam se esse protocolo vai funcionar ou não, não como orientação genérica de bem-estar, mas como as condições mínimas sem as quais o sistema nervoso simplesmente não consegue iniciar o processo de reconstrução que estamos buscando. A primeira regra é a consistência diária. O sistema nervoso periférico não responde à intensidade esporádica, responde ao sinal repetido com regularidade. Um dia de folga não desfaz o progresso, mas uma semana de ausência interrompe o ciclo de neuroplasticidade que estava sendo tecido pacientemente, fio a fio, desde o primeiro dia. A segunda regra é nunca pular o grupo cardiovascular. Esse é o erro mais comum e o mais caro que existe dentro deste protocolo. Parecer simples demais induz à omissão, e a omissão retira o fundamento que tornava todo o resto possível, como tentar construir uma casa começando pelo telhado. A terceira regra, e essa é a que mais surpreende os meus pacientes quando a escutam pela primeira vez, é não aumentar a intensidade antes de consolidar a consistência. O sistema nervoso aprende pelo sinal repetido e preciso, não pelo sinal máximo e irregular. Forçar antes da hora não acelera o resultado, interrompe o processo que já estava funcionando. 10 minutos feitos todos os dias valem mais do que 40 minutos feitos quando a motivação aparece. E a motivação, quando não há estrutura que a sustente, é um recurso que se esgota. O que vem a seguir é o que muitos pacientes chamam de a peça que faltava, porque conhecer os exercícios é apenas metade do caminho, e a outra metade está em saber exatamente o que fazer a partir de hoje. Se você chegou até aqui, você já fez algo que a maioria das pessoas que sofrem com neuropatia periférica não fez, você ficou. Não saiu quando os números começaram a aparecer. Não desviou quando o assunto ficou mais técnico do que o confortável. Ficou porque reconheceu algo nessa conversa, porque em algum ponto entre o primeiro minuto e este, você se viu naquilo que estava sendo descrito, e decidiu que merecia uma resposta real, não uma promessa vaga, não um suplemento que resolve tudo, não a resignação disfarçada de conselho médico. Eu preciso que você saiba que essa decisão de ficar importa mais do que parece. Porque o que separa as pessoas que melhoram das que continuam no mesmo lugar não é a gravidade do dano nervoso. É a disposição de tomar uma decisão quando a informação certa finalmente chega. Você tem agora os 4 grupos de exercícios, a sequência que os organiza, as 3 regras que determinam se o protocolo vai funcionar, e o entendimento, o verdadeiro entendimento, não a versão simplificada que cabe num panfleto, de por que cada movimento age onde age. O que você faz com isso a partir de hoje é a única variável que ainda não está resolvida. E eu gostaria de continuar sendo parte desse caminho com você, porque o que mostrei aqui é um ponto de partida, não um destino. Toda semana publico um protocolo como este, não exercícios genéricos, não conteúdo de bem-estar que serve para todos e para ninguém, mas intervenções terapêuticas construídas com a mesma precisão que você acabou de ver, para condições que a medicina convencional frequentemente abandona sem uma resposta prática. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, o botão de inscrição está aí, e ele representa exatamente isso, o compromisso de aparecer toda semana com algo que vale o seu tempo. Antes de encerrar, tenho uma pergunta para você, e ela não é retórica, eu realmente quero saber. Qual dos 4 grupos de exercícios você nunca havia ouvido falar antes de hoje, e qual você vai colocar em prática ainda esta semana? Deixa nos comentários. Porque essa resposta me ajuda a entender onde as lacunas estão, o que a informação disponível por aí ainda não está explicando direito, e o que precisa aparecer nos próximos vídeos.
E se você tem alguém na sua vida, um familiar, um amigo, alguém que você sabe que acorda todo dia com aquele formigamento nos pés e ainda acredita, em silêncio, que não existe nada a fazer além de conviver, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não como um gesto de carinho genérico. Como um ato concreto de dar a ela a informação que pode mudar o que anos sem direção não mudaram. E se você quer entender por que, mesmo seguindo um protocolo correto, alguns pacientes sentem a melhora estacionar depois de algumas semanas, o que está bloqueando esse progresso e como desbloqueá-lo, o próximo vídeo vai mostrar exatamente isso. O fator que a maioria dos protocolos ignora e que pode ser a diferença entre uma recuperação que avança e uma que fica girando em círculos sem saber por quê. Este vídeo tem caráter exclusivamente educativo e informativo. As informações apresentadas não substituem a consulta médica, o diagnóstico ou tratamento individualizado por um profissional de saúde habilitado. Se você apresenta sintomas de neuropatia periférica ou qualquer outra condição de saúde, procure orientação médica antes de iniciar qualquer protocolo de exercícios. Converse com seu médico ou fisioterapeuta para uma avaliação completa e personalizada antes de adotar qualquer mudança na sua rotina de movimento.